dia, pessoal. Mais uma vez aqui, a gente na praça para falar e para denunciar um caso de racismo. Ainda que esse caso não esteja próximo de nós, tenha acontecido no Rio de Janeiro, né? Ele é a realidade também dessa cidade, né? Nós temos, durante o ano passado, muitos casos de racismo, de violência contra os corpos negros, porque os corpos negros são sempre corpos suspeitos. Já não é de hoje, nós ainda não fizemos a nossa libertação dos escravos. Nós ainda não podemos andar na rua livremente sem ser considerados suspeitos. Nós ainda temos dificuldade de ter a consciência coletiva da importância que tem a união do povo preto nessa cidade, nesse estado e nesse país. Eu sou a única vereadora negra no município de Cuiabá e a primeira da história desse município. E é muito triste isso. A representatividade que querem nos imputar é a representatividade do canto. A gente ter uma pessoa representando 60% da população. Isso a gente não pode aceitar. Porque enquanto os negros e as negras não fizerem parte do poder, enquanto o poder não for partilhado conosco, nossos corpos serão sempre vítimas de violência. Porque serão cidadãos de segunda categoria, humanos de segunda categoria. Porque o poder, ele não é apenas o poder dos poderosos que hoje dominam a sociedade e fazem dela o que quiserem, destruindo o meio ambiente, os rios, a floresta, o cerrado, o Pantanal. O poder também é algo importante e fundamental para cada ser humano existir e ser respeitado como tal. Então nós precisamos sim lutar pelo poder. E quando eu falo isso, fica parecendo que uma mulher preta é uma mulher pretensiosa, é uma mulher arrogante. Porque querer o poder nunca foi algo que nós, pretos e pretas, quisemos. Porque sempre estivemos do outro lado do poder. Sempre fomos a escada para aqueles que querem subir ao poder e exercê-lo contra nossos corpos. Está na hora da gente tomar consciência que o caso do Moise não é um caso isolado. Que o caso do Moise pode acontecer com qualquer um de nós. Que qualquer um de nós podemos ser confundidos ou podemos ser considerados arrogantes demais porque nós reivindicamos nossos direitos. É muito triste, mas é revoltante, e essa revolta nós precisamos transformar em energia propositiva, energia que nos empurre para frente, energia que nos permita avançar em direitos. O Brasil vive talvez a sua pior tragédia, com um governo que nós não podemos chamar de governo. Eu concordo com a Antonieta e com o movimento negro de não legitimar a Conferência da Igualdade Racial. Nós passamos 4 anos sofrendo, sendo violentados, sendo mortos, sofrendo todo tipo de violência durante esse governo. E esse governo autorizou que as pessoas racistas cotidianamente nos enfrentassem e nos violentassem, seja simbolicamente, seja fisicamente. Então nós não podemos legitimar um governo que nos mata. Nós temos que aproveitar esse momento para discutir a condição do nosso povo e o que é que nós vamos fazer para, neste ano de 2022, a gente poder virar a página do fascismo. Que superemos qualquer divergência menor entre nós. Que superemos qualquer diferença que nos torna humanos, porque nós somos diferentes. Mas que possamos compreender a importância de virar essa página. Que possamos compreender a importância de nos autoafirmar enquanto um povo majoritariamente preto. Os anos que virão não serão fáceis. Novas tentativas e até execuções como a que foi feita como esse serão feitas se a gente não conseguir virar essa página. E virar essa página não é apenas uma questão eleitoral, é uma questão de organização política da classe trabalhadora majoritariamente negra. É uma consciência que deve perpassar a nossa existência profundamente para poder ir além do discurso político. Que a nossa prática seja uma prática libertária, seja uma prática de comunhão, seja uma prática de reconhecimento da nossa identidade enquanto povo marginalizado, excluído, sofrido e violentado. Nós que estamos aqui nessa praça ainda podemos falar. E falamos por milhares que não podem falar. Falamos por aqueles que estão acostumados com a violência, já nem conseguem identificá-la. E nós não podemos naturalizar essa violência. Somos nós, que somos sim de uma classe média, que ainda tem voz para falar. Que somos sim os incluídos, que podem falar pelos excluídos. E nós temos essa responsabilidade. E nós não podemos achar que nossa responsabilidade termina no ato
ou que nossa responsabilidade termina na nossa indignação. Nós temos uma tarefa pela frente, e uma tarefa dura, uma tarefa que exigirá de nós dedicação às outras vidas, não apenas às nossas. Uma tarefa que nos exige um profundo sentido de humanidade e um profundo sentido do que é o poder para o povo preto. Não é o poder pessoal, não é o poder da vaidade, é o poder para impedir que mais casos como esses aconteçam. É poder para impedir que mais Paulo Zarifas sejam impedidos de entrar no shopping center, mesmo ele sendo um trabalhador assalariado, sem ser violentado e confundido com bandido ou com marginal. Nosso povo merece respeito. E o respeito começa pela nossa consciência de que a classe trabalhadora nesse país é uma classe negra. E falar do povo preto não quer dizer excluir as outras pessoas desse contexto. Eu tenho sido, muitas vezes, inclusive por várias pessoas que são próximas a mim, criticada porque eu falo só do povo preto. É como se eu estivesse falando, ao falar do povo preto, tudo bem, tudo está bem. É como se... Poder para o povo preto, obrigada. É como se... Eu quero falar isso para vocês rapidamente, só para vocês perceberem o quanto a gente precisa avançar em termos de consciência de classe e racial. Eu tenho recebido durante todo esse ano, de pessoas próximas inclusive, não é de pessoas distantes, a crítica de que eu tenho uma pauta única, que é a pauta racial. Essa ideia de que falar das pessoas pretas, sendo eu uma mulher negra, num espaço em que não foi feito para nós, é uma ideia que flerta com o racismo, que reflete o racismo, que inclusive quer impedir que uma mulher negra, ocupando um espaço tradicionalmente de brancos, não fale que ela é negra. É como se as pessoas já estão vendo que você é negra, você não precisa dizer que eu sou negra. Não. Ser negro não é uma questão de nascer com a pele escura. Ser negro é uma questão de consciência política. E quando a gente tem consciência política, os nossos corpos negros são corpos políticos que ocupam espaços para tentar mudar uma realidade absolutamente cruel, que só sabe quem é preto e quem é preta. Morrer pelo racismo é o máximo que esse sistema racializado nos impõe. Mas todos os dias, essa sociedade racista mata a esperança de jovens, de meninas, de crianças, de meninos que não podem sonhar em ser absolutamente nada, a não ser o instrumento da violência quando são soldados e perseguem seus irmãos negros, quando acham que são suspeitos todos os corpos negros, aqueles negros que olham para os outros negros como se não fossem parte deles. Todas aquelas meninas que crescem achando que são horrorosas, que são feias, que seu cabelo é feio, que seu perfil, os seus traços são feios. Isso não é qualquer coisa. Isso é a distância, são engenharias de poder do racismo que, em primeiro lugar, nos afasta de nós mesmos ao não nos reconhecermos como belos ao olharmos no espelho. Mas o racismo, o verdadeiro racismo, o estrutural, nada tem a ver com isso. Isso é apenas a face mais visível do racismo. O racismo é a interdição cotidiana que as pessoas negras têm de ocupar os espaços de poder. O racismo é a compreensão da branquitude que chegou primeiro controlando o Estado e não abre espaço para nenhum negro entrar. Ainda quando essa branquitude faz o discurso de defesa do povo preto. Nós precisamos parar de ser ingênuos, nós precisamos entender a engenharia complexa que é o racismo. Não é a violência do Moise, que a violência do Moise, ela é só a expressão mais brutal, mais bárbara do que pode o racismo. Mas ele vai continuar acontecendo se nós não compreendermos a sutileza com que o racismo nos impede de ocupar o poder. E o poder é a única forma que a gente tem de impedir que mais Moises morram pelo racismo. Obrigada. Força ao povo preto. Vida longa a luta contra o racismo. Obrigado, professor.